voltar, não disse? Então, eu só não marquei data pra isso, então cá estou eu, surpresa! Ai, ai, tá bom, né? Então, sem mais delongas, hoje nós vamos falar sobre aquele momento em que você se sente travado espiritualmente. Como eu poderia explicar isso, sabe? Você continua com muito amor a Cristo, você continua amando as coisas de Deus, você continua querendo fazer a vontade dele, você não está apostatando, você não quer uma outra vida, você não acha que é melhor a vida do mundo, você continua amando muito a Jesus, porém você se sente travado, tipo, parece que você estagnou em alguma parte ali da vida espiritual. Ou então até mesmo que você retrocedeu um pouquinho espiritualmente, não no amor, não na vontade de servir a Deus, mas talvez nas suas obras, talvez nas suas atitudes pessoais, principalmente para com Deus. Porque às vezes a gente está fazendo muita coisa que a gente mostra para fora, né? Alguma coisa que as pessoas veem, e não do jeito hipócrita, tipo, olha pessoal, eu sou filho de Deus, olha, eu tô servindo a Deus, olha eu aqui fazendo uma boa obra. Não é desse tipo de apenas fazer obras que eu estou falando. Mas às vezes a gente acaba fazendo muitas coisas que às vezes as pessoas estão vendo, mas no nosso interior, no nosso íntimo com Deus, a gente está ali meio travado da nossa parte, porque a gente sabe que Deus está sempre ali para nos receber, para passar tempo conosco, e isso pode acontecer por diversas coisas. Pode acontecer por uma agenda muito cheia, pode acontecer porque acabou caindo na rotina e infelizmente isso acontece. Isso é normal, porém não deve ser normalizado. E eu sou gente como a gente, isso volta e meia acontece comigo também. Não é nada legal. Se você realmente ama a Deus, você se sente muito mal quando algo assim acontece. E por isso, sempre que eu sinto que eu estou caindo nesse empacamento espiritual, eu busco alguns métodos para me ajudar, e é isso que eu vou estar compartilhando com vocês hoje. Alguns métodos que a gente pode chamar de receitinhas prontas, porém que vão te ajudar a desbloquear essa trava e vão te ajudar a voltar a evoluir espiritualmente. Sabe aqueles dias que você quer orar, mas parece que quando você ajoelha para orar, você trava, não sai, ou então, sei lá, você tá pensando em outra coisa já e sua cabeça não consegue focar? Gente, isso é muito chato e acontece comigo também. E aí que entra uma tática que eu acabei não trazendo para cá, até porque é pessoal, então ninguém tem que ver mesmo, que é a tática do caderno de oração. Se você não está conseguindo colocar os pensamentos no lugar, isso acontece comigo muitas vezes, sério, muitas vezes mesmo. E às vezes não é nem só no âmbito espiritual, no âmbito da vida mesmo. Tem vezes que minha cabeça está tão agitada que eu não consigo focar em uma coisa só. Inclusive foi por isso que eu dei uma diminuída aqui no acelerador do nosso céu estrelado, porque eu estava fazendo muita coisa e eu não estava aguentando. Mas isso aí eu expliquei no último vídeo, volta lá para assistir, porque o que importa é, nesses momentos eu uso uma tática muito antiga, na verdade, que é o caderno de oração. Existem várias técnicas que as pessoas usam para fazer caderno de oração, às vezes são técnicas talvez para apenas anotar os pontos das coisas que você quer orar, ou então para fazer tipo um planner de oração, então segunda-feira eu oro por tal coisa, terça-feira eu vou orar por tal coisa e assim por diante. E isso assim, é até legal, é bom você ter um planejamento também para orar, por que não? Embora tenha que ser algo do coração, algo espontâneo, às vezes é bom sim ter uma certa organização. Mas eu estou falando especificamente dos diários de oração, no sentido de fazer cartas realmente para Deus, de literalmente escrever suas orações. E quando a gente olha em Salmos, por exemplo, basicamente o livro inteiro são um monte de orações escritas. E você vê que tem orações pequenininhas, mas também tem orações gigantes, como o Salmo 119. Então, por mais que você esteja bloqueado, por mais que você escreva uma linha agora, ou 50 linhas, ou então 100 páginas, que seja, 100 páginas não, né, mas 100 linhas talvez, escreva. Não deixe de orar por conta de não estar conseguindo focar, porque no momento que você coloca a mão no papel e tem que fazer os movimentos de escrita, a sua mente começa, querendo ou não, a focar naquilo ali. Então é muito mais fácil não dar atenção para um pensamento, porque se você der atenção para algum outro pensamento, você vai esquecer do que você ia escrever. Então é uma técnica que vai te ajudar a voltar a ter esse foco no momento de oração, e eu gosto
muito mesmo dessa técnica. Eu deixo meu caderno de oração do lado da cama. Quando eu tô sentindo que não tá fluindo, eu pego ele e anoto ali. Não precisa ter letra bonita. Na verdade, eu gosto até que tenha um pouco de garrancho nesse diário em específico. E não é que é pra fazer uma coisa desleixada só porque é pra Deus. Pelo contrário, Deus merece o nosso melhor. Deus merece a nossa melhor letra, a nossa melhor roupa, a nossa melhor canção, o nosso melhor tudo. Só que como é uma oração que às vezes pode se tornar pessoal demais, e não necessariamente se trata da oração que você quer reaver daqui a alguns anos para ver a evolução espiritual, ou então para ver como Deus te respondeu naquele momento, essas sim são legais de escrever com uma letra bonita, tá? Porque você vai guardar com carinho, vai olhar daqui a 1 ano, 2 anos, enfim. Só que essas que eu estou falando, podem ser que tenham coisas que você realmente nem queira ler depois, que você só quer derramar o coração ali para Deus naquele momento, e depois às vezes nem lembrar daquelas coisas, porque às vezes são coisas que machucam, ou às vezes são coisas que você não quer que outras pessoas vejam. Então, se você tem um garrancho ali, se alguém pegar por acaso, de maneira intencional ou sem querer, não vai conseguir ler o que você escreveu, já que era algo apenas entre você e Deus. Isso vai servir apenas para você conseguir realmente focar e falar com Deus de uma maneira momentânea, vamos dizer assim. Então, até mesmo se você quiser se desfazer dessas cartas depois, seja queimando, seja rasgando, seja alguma coisa assim, não se sinta mal, porque a ideia dessas cartas são pro momento daquela oração. Se você quiser guardar, ok. Se você não quiser guardar, tudo bem também. Eu já tive um monte de carta para Deus que eu queimei, porque eram coisas pessoais, eram coisas momentâneas ali. Eu lembro, sim, do que estava escrito, porque quando a gente escreve, a gente acaba botando aquilo ali também na nossa memória de uma maneira muito mais fácil, então é bom também porque você vai guardar aquilo ali para você mesmo. Mas se for algo que você realmente não quer que perdure por muito tempo de maneira física, dá um fim naquilo ali depois, não tem problema algum. O propósito foi cumprido, que foi fazer você ter uma oração com mais foco, mais comprida que seja, ali naquele momento ali com Deus, tá? Agora, para nossa outra tática, que seria a principal do vídeo, é uma tática para os momentos de devocional, quando você tá meio perdido no devocional. Às vezes a gente tá num tema que a gente tá super empolgado, a gente fala, assim não, né? E aí a gente vai lá e fala, esse tema aqui, gente, eu vou estudar demais. Aí você consegue estudar, você consegue fazer link, você consegue fazer paralelos bíblicos, você consegue concatenar coisas, fazer anotações. Enfim, o devocional flui, que é uma beleza. Mas existem outros momentos que a gente simplesmente fala, não estou pensando em um tema específico. Estou perdido em como fazer um devocional. E aí é nesse momento que entra o journal. Assim, de devocional. No caso, isso aqui é um que eu comprei da Purpose Paper. Nossa, ele tá quase sumindo aqui no fundo. E olha que de verdade ele é bem mais escuro que a parede, olha. É a iluminação do vídeo engano, enfim. Esse aqui eu comprei da Purpose Paper. Não é uma propaganda, quem dera que fosse, mas não é não. Eu tenho um unboxing dele aqui no canal e ele ficou guardadinho por um tempo, tipo, eu não tava usando ele, e aí esses dias eu senti necessidade, falei, não, eu preciso focar. Eu acabei um estudo que eu tava fazendo, que eu comecei a ler o Novo Testamento, e eu tava indo por ele, e aí eu acabei, eu falei, tá, o que eu quero fazer agora? Não sei o que eu quero fazer agora. Então eu olhei pra ele olhou pra mim, e eu falei, agora é a sua chance, agora é a sua vez. E é óbvio que você não precisa comprar pra fazer esse sistema que tem aqui dentro. Você pode simplesmente pegar um caderno e anotar as coisas de acordo com o que você acha melhor, ou de acordo com as coisas que se encaixam no texto em específico. Mas como eu comprei, e como eu acho legal ter uma coisinha que já tá meio que pré-organizada, pelo menos para você pegar o gás ali de novo, eu tô usando e tô gostando muito. Eu não vou mostrar as páginas que eu já escrevi, principalmente a página da oração, né? Vamos passar rápido assim. Não vou mostrar as páginas que eu escrevi, porque certas anotações são meio pessoais, então... Mas no geral, não. Eu posso até ler alguma coisinha aqui ou outra, enfim. Mas o que temos nesse Journal Canaã? Vamos abrir aqui numa página que está em branco. Ele começa com dados gerais da história. Então, nós temos aqui o texto bíblico que você está estudando. Eu costumo colocar apenas um capítulo por vez, mas eu acho que dá para você adaptar e colocar de uma história inteira, talvez. Aí você coloca o local e a data. No meu caso, eu só coloco a data por proforma, porque eu gosto de ver as coisas e saber mais ou menos o dia em que eu fiz aquilo, a data que eu fiz aquilo. O local, eu tô na minha casa todo dia. Não vejo muita necessidade de colocar o local em si. Mas se você estiver viajando, estiver fazendo, sei lá, alguma expedição missionária, enfim, se estiver fazendo alguma viagem missionária, eu acho que seria legal colocar o local também como uma forma de recordação. Depois, ele entra nas observações, que eu acho muito interessante, assim, a gente ter essa base. Depois de um tempo, acaba que fica um pouco maçante não, repetitivo. Porque se você estiver fazendo uma sequência do mesmo livro,
você vai acabar tendo que repetir isso em vários pedaços, mas tudo bem, faz parte. Ele vai pedir o tema geral, o que esse capítulo está falando, assim, tipo, a modo grosso, em uma frase. Eu fiz até agora o livro de Ruth, então vamos ver aqui um capítulo aleatório de Ruth. Vamos pro Ruth 1. Vamos pro Ruth 1. Tema geral, a fuga, ou então a saída da família de Elimeleque da fome que estava acontecendo em Israel. Ponto. É esse o tema geral daquele capítulo. E aí vem para um outro ponto que eu acho super legal quando a gente vem estudar a Bíblia mesmo, que é o tipo textual. O tipo textual vai te abrir muitas portas no estudo bíblico, porque quando a gente começa a entender que existem textos proféticos, textos históricos, textos que são realmente filosóficos, né, poéticos e tudo mais, a gente começa a ver o texto em si de um ângulo correto. Porque, por exemplo, Gênesis é um livro completamente histórico, então cai por terra toda a questão de um cristão querer colocar a história do Big Bang junto com a criação. Não vai acontecer. Por quê? Porque Gênesis 1 não é um texto poético, não é um texto profético, é um texto literal. Então, entender o tipo de texto é maravilhoso quando você vai estudar a Bíblia. Daniel, existem capítulos históricos e capítulos proféticos, então entender a diferença é maravilhoso. Enfim, a gente vem pro local e época, depois a gente tem uma listinha dos personagens, o lugar das palavras-chave, então se você estiver fazendo algum estudo que quer fazer algum link, você coloca as palavras-chave ali, e você pode fazer alguma conexão no futuro. Depois ele pede aqui pra gente enumerar, né, fazer em ordem os principais fatos, os principais acontecimentos daquele capítulo, que é muito bom para te ajudar a decorar o que acontece naquela história. Então eu coloquei aqui a ida de Belém para Moabe por causa da fome, o falecimento de Elimeleque, o casamento dos filhos que duraram 10 anos com Ruth e Orfa, 10 anos porque eles infelizmente vieram a falecer também. Depois disso vem as notícias sobre a fartura de Belém que chegaram até Noemi, a volta para Belém. Noemi fala para as suas noras voltarem para a casa dos seus pais. Seus pais é ótimo, dos seus pais. A Orfa vai, mas a Ruth fica. Noemi e Ruth chegam à cidade e Noemi muda de nome. Ela começa então a se chamar Mara e não Noemi, porque Noemi significava alegria, né, leveza, e Mara era amarga, porque ela estava muito triste pelos acontecimentos da vida dela. É realmente um resumo, só para você ter aqueles tópicos ali na sua mente. Depois nós vamos para a parte da interpretação, que é essa daqui, ó. E aí nós temos o emissor e o receptor, ou seja, o público-alvo. Então, quem escreveu aquele livro, isso aí é muito legal quando você vai estudar, e tem umas coisinhas assim legais. No caso de Ruth também, a tradição judaica diz que foi Samuel quem escreveu o livro de Ruth. Então tem alguns livros que a gente tem 100% de certeza de quem escreveu, porque está escrito no próprio livro. Tem outros que a gente tem que ir pela história, então a gente deixa sempre aquele parêntese de que pode ser isso, mas tem uma leve margem para não ser. No caso aqui, é a tradição judaica que está falando. Aí o receptor, muitas das vezes, é o próprio povo de Israel, às vezes é um povo futuro, como, por exemplo, quando fala que é para selar o livro, é para a gente agora, nos últimos dias, de alguns séculos atrás até agora. Então, é legal a gente colocar esse receptor também. Depois nós temos a parte do contexto, onde a gente vai ler as passagens anteriores e anteriores para entender o que estava acontecendo ali. Textos relacionados, isso aqui a gente pode pegar na chave bíblica, eu acho super legal. Nós temos uma mensagem central. Nesse caso, é contextualizar o leitor para os próximos capítulos. Então, por que Ruth vai até a plantação de Boaz? Como que ela chegou lá? Então, esse primeiro capítulo deu um contexto geral. Depois temos outras informações que são relevantes. Depois nós vamos para a parte da aplicação. Então a gente vai colocar um versículo ou uma frase que teve mais destaque pra gente, aí se der espaço, porque às vezes não dá, um motivo pelo qual essa frase se destacou. Eu vou ser sincera que eu esqueci de anotar o motivo, mas eu pensei em todos os motivos, tá? Temos aqui uma parte que é muito legal, que é pecados e valores apontados. Então, o que de negativo foi apontado nesse capítulo? O que de positivo foi apontado nesse capítulo? Isso é bom para a gente ter ali também uma visão geral que possa ser aplicada na nossa vida. E isso faz também com que a Bíblia seja um livro realmente verdadeiro, porque se ela apenas passasse pano para todas as coisas erradas que aconteceram com os filhos de Deus, seria um livro muito tendencioso, mas justamente pelo fato dela dizer os erros até mesmo daqueles que são amados de Deus, então faz com que ela seja um livro juridicamente muito confiável. Depois a gente vem para uma parte de olhar para nós mesmos, então o que esse texto revela sobre mim, pode ser uma coisa positiva ou negativa, ou ambos.
De que modo esse texto aponta para Cristo? Esse ponto aqui eu acho maravilhoso, porque eu sou apaixonada em tipologia, eu já falei isso um monte de vezes. Ver Jesus Cristo na Bíblia, realmente de Gênesis a Apocalipse, é algo maravilhoso que abre nossos olhos. Então eu coloquei aqui no caso que Cristo é o nosso parente próximo e é o único que poderia nos resgatar. E a gente vai ver que realmente a história de Ruth nada mais é do que uma simbologia do plano da redenção, onde Cristo veio nos salvar. Depois vem mais um ponto para aplicação. Quais as principais medidas práticas que eu devo tomar a partir do que aprendi? Então, você viu ali uma direção de Deus no que fazer na sua vida? Anota aqui também para não esquecer. Tem também alguns espacinhos vazios, aqui só algumas linhas embaixo para anotações adicionais. Eu ainda não fiz tantas assim. E nós vamos para uma parte super especial que vai de encontro com a minha primeira dica, que é a parte da oração. Aqui a gente vai fazer uma oração escrita também. No meu caso, eu faço essa parte com garrancho porque algumas coisas são pessoais, mas a ideia é que você venha fazer uma oração com base naquilo que você leu. Se você sente vontade de fazer uma oração diferente, porque também está sem foco e quer aproveitar esse espaço para fazer essa oração mais focada e escrita, pode fazer também. Mas a ideia é que seja uma oração que tenha a ver com o que você leu. Então, no meu caso de Ruth, como que eu posso, Senhor, ser mais parecida com Ruth, enfim, mulher virtuosa e tudo mais. E é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessas duas pequenas dicas. A minha aparição aqui hoje foi mais rápida, mais ou menos, né? É uma aparição média, mas comparado aos últimos vídeos de quase uma hora, essa daqui foi uma aparição rápida. Eu vou voltar, minha gente, eu prometo. Mas, por favor, se inscreve aqui no canal, dá a curtida e compartilha esse vídeo, porque quanto mais visualização tem, mais eu fico empolgada para aparecer aqui de novo. E, enquanto isso, eu estou aparecendo toda semana, quase todos os dias nos Reels, no meu outro canal, o Carol Farm. Se vocês querem entender o porquê que eu criei esse canal e do porquê que eu estou fazendo um canal novo, sendo que eu já tinha esse aqui, assiste o vídeo anterior também a esse, porque eu dei uma explanação bem grandona mesmo do porquê isso está acontecendo, mas lá basicamente é um canal de arte, um canal de criatividade. Nos momentos em que eu estou ali relaxando, eu acabo gravando o meu hobby ali, e isso também é terapêutico, faz bem para minha saúde mental, coisa que eu também falei no último vídeo. E é isso, isso aqui surgiu lá, coisas assim estão acontecendo lá também. Enfim, vai pra lá também, se inscreve. A gente fica um pouquinho mais próximo, mas não se preocupe que eu nunca vou abandonar 100% o nosso Estrelado, porque realmente é o meu chamado, eu amo esse lugarzinho aqui. Eu vou voltar a fazer vídeos de princesas assim que minha cabecinha estiver um pouquinho mais acalmada, mais calma. Enfim, eu vou voltar, não se preocupe. O nosso Estrelado vai sempre estar numa parte muito grande e especial do meu coração. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!